E a briga do Landim com o John Textor, pelo menos a discussão a respeito de fair play financeiro. Quem está certo? Bom, para fazermos uma análise menos clubista ou imparcial, a gente vai ter que levantar aqui alguns dados, alguns fatores importantes para contextualizar. Bom, para a gente iniciar a conversa, o Landim, numa entrevista, disse que o Botafogo ele estaria infringindo o fair play financeiro, que hoje, por exemplo, é praticado na Europa. E para a gente explicar de forma resumida o que é um fair play financeiro. Fair play financeiro são regras que são colocadas para que os clubes eles só possam gastar aquilo que ele arrecada. Por exemplo, se eu arrecado 100, como é que eu vou gastar 150? Se eu arrecado 200, como é que eu vou gastar 500? Então, de forma resumida, isso seria o fair play financeiro, que em inglês significa jogar de forma justa a parte financeira, jogar de forma justa. Você não colocar dinheiro a mais do que você pode, de fontes escusas, para que você tenha vantagem sobre o seu adversário. Como eu disse, se você ganha 100, como é que você gasta 150? Se você ganha 200, como é que gasta 500? Isso não seria justo com quem atua de forma correta. Se eu gasto 200, eu vou ter responsabilidade de gastar só aquilo que eu posso gastar. E é justamente disso que o Landim acusou o Botafogo de John Textor, porque o Botafogo fez desse último mercado desse ano, incluindo as duas janelas, ele gastou algo em torno de 400 milhões de reais em contratações, e ele teve um faturamento inferior a 400 milhões de reais. Ou seja, o problema aqui não é você gastar muito nem pouco. Muita gente confunde isso e é muito importante esclarecer. Você pode gastar 1 bi se você fatura para isso. Agora, como é que você gasta 1 bi se você fatura 700 milhões? E é exatamente essa crítica que o Landim fez, dizendo que o Botafogo gastou 400 milhões em contratações, sendo que o seu faturamento, referência do ano anterior, o último balanço publicado, foi inferior ao valor gasto. Então, é a matemática, não bate. E nesse quesito, o Landim está correto, tá? Pelo menos no meu ponto de vista, deveria ter uma regra assim de fair play financeiro, como acontece na Europa, para que você consiga regulamentar e evitar que o futebol seja, por exemplo, usado para fazer lavagem de dinheiro. Que é isso, quando você tem dinheiro ilícito, você usa um meio lícito para investir ali, jogar o dinheiro ali, e você transformar esse dinheiro que era ilícito, que era sujo, que era ilegal, transformar esse dinheiro num dinheiro limpo, num dinheiro legal. Então isso acoberta muitas operações sujas, muitos crimes relacionados à lavagem de dinheiro, né? Muitas operações criminosas. Então a Europa começou a praticar essa regra de fair play financeiro, e também para que você tenha uma competição mais justa, onde aquele que faz os gastos em acordo com as suas condições não seja sobrepujado por aquele que não tem a responsabilidade fiscal. E é exatamente isso que o Landim acusa o Botafogo. Como é que você gasta mais do que você arrecada? E aí ele falou que se o fair play financeiro existisse aqui no Brasil, o Botafogo não passaria, poderia ser punido. Bom, nesse sentido, eu acredito que esteja certo sim o Landim, né? E o Flamengo sendo posicionado através do seu presidente. Agora, é importante ressaltar que o futebol brasileiro, por diversos momentos, teve a oportunidade de implementar o fair play financeiro, e não foi de interesse de nenhum dos clubes que isso fosse implementado. Por quê? Porque muitos clubes no Brasil, eles gastam mais do que arrecadam. Eles são irresponsáveis. Os dirigentes sempre querem ganhar títulos e acabam gastando mais do que arrecadam e colocando o seu clube aí numa situação pré-falimentar, uma situação de falência, uma situação muito complicada. A gente tem visto aí exemplos como Cruzeiro, né, que teve no início da década passada gastos, ganhos de títulos, e depois o que aconteceu com o Cruzeiro? Desceu para a segunda, quase terceira divisão. Se não fosse se transformar numa SAF, praticamente poderia ter não sumido, porque é um clube muito grande, mas ter se aprofundado ainda mais numa crise. E outros tantos exemplos que existem no futebol brasileiro. Então, existe essa questão, e
a questão do fair play financeiro, já houveram oportunidades e nenhum clube, justamente por serem responsáveis, nunca aceitaram implementar o fair play financeiro no Brasil. E aí me parece, na minha opinião, aí sim eu vou defender, colocar o ponto de vista do outro, que era no caso o Botafogo, um causuísmo, porque o Botafogo está no topo da tabela do Brasileiro, está se destacando na Libertadores, pode inclusive eliminar o Palmeiras, e para mim parece um causuísmo que exatamente quando isso acontece, você levantar a bandeira do fair play financeiro. Essa entrevista que o Landim deu agora, essas contratações que o Botafogo fez, não foram ontem. Então por que no momento que as contratações foram feitas, por que também que o Landim não levantou esse ponto e falou, olha, o Botafogo ele está aí atuando contrário aos conceitos de fair play financeiro. Então quando você dá uma declaração dessa, logo no momento pós-goleada, de 4-1 para um rival, parece que você está tentando tirar o foco e é uma ação causuísta, que você se aproveita de um momento oportuno e você lança isso daí para tirar o foco do que o seu time sofreu e do mérito do adversário. Porque campo e bola, o Botafogo teve mais mérito que o Flamengo, isso é fato. Agora, nessa discussão, para mim, não tem certo ou errado. Existe um ponto de vista que é muito importante, que em algum momento o futebol brasileiro vai precisar implementar para regulamentar a sua liga, o seu campeonato, para que não vire uma bagunça, porque isso já aconteceu de virar uma bagunça em outras grandes ligas, e justamente para evitar foi que se criou o fair play financeiro na Europa. E em algum momento isso vai ser preciso se regulamentar aqui, porque isso é um conceito básico, você não pode gastar mais do que você ganha, em qualquer atividade, em qualquer ramo. Do contrário, a gente vai ficar à mercê de aventureiros ou de pessoas, de empresários que vão utilizar o futebol brasileiro para regularizar, legalizar seu dinheiro e passar por aqui fontes escusas e, como sabem, acobertar operações ilegais aqui no futebol brasileiro. E não é esse o interesse. Então eu acho que o fair play financeiro, ele é sim uma ferramenta que precisa ser implementada no futebol brasileiro. No entanto, eu acho que o momento que foi dar essa declaração foi um momento de oportunidade para o Landim tentar tirar de foco a goleada que o Flamengo passou, e aí eu acho que não foi legal, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixa aqui seus comentários, se inscreva no canal, interaja, compartilhe esse vídeo e até a próxima.